Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando andamento ao Catecismo da Igreja Católica, o nosso Café com Jesus, todos os dias a gente lê um parágrafo do Catecismo, conforme o índice analítico, nós estamos andando com a ordem alfabética, e nós estamos falando sobre anjos. Então, o parágrafo hoje é 329 e ele vai falar sobre a identidade e os encargos dos anjos. O parágrafo 329 do Catecismo diz assim: quem são os anjos? Santo Agostinho diz a respeito deles: anjo mensageiro é designação de encargo, não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É espírito por aquilo que é anjo por aquilo que faz. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam constantemente a face do meu Pai que está no céu. Mateus 18:10. Vamos pegar nossa palavra? Mateus capítulo 18, versículo 10. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está no céu. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos, aqui está dizendo para nós que os anjos são mensageiros. Aqui Santo Agostinho designa que é da natureza, é um espírito, e também o encargo dele é ser anjo, que é fazer o bem. Diante do que Deus pede, eles são obedientes. Então, quando eles fogem deste mover, eles deixam de viver a santidade, que é o que aconteceu com Lúcifer, né? Que é o anjo que ele se deixa de servir a Deus e quer seguir o seu caminho. Houve uma batalha no céu, como está no livro de Apocalipse, e ali eles são jogados para a terra para que eles percam essa graça de estar no céu, que é o que nós temos, essa graça, porque o nosso Senhor Jesus, o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, para que nós possamos habitar junto com Deus. E isso é uma graça muito grande que nós vamos alcançar, todos aqueles que desejarem, todos aqueles que quiserem servir a Deus, estar na presença de Deus. Porque o que é o inferno, irmãos? É a ausência de Deus. Então, a ausência de Deus é o inferno. Então, Deus não vai estar. Quando a gente está uma vida sem Deus, é uma desgraça, não é uma graça. Então, a graça é estar na presença de Deus. E onde abundou a desgraça, superabundou a graça. Então, todo mover que acontece ao nosso redor, talvez Deus permite para que a gente aprenda. Talvez não, Deus permite para que a gente aprenda a olhar para as coisas ruins e entender que ela não faz bem para nós. Então Deus permite que nós provamos, que nem de tantas coisas, para a gente entender o sabor da maldade. E quando nós provamos e nós não gostamos, é um querer nosso estar no que é bom. E isso é bom por quê? Porque nós queremos estar na presença de Deus. E os anjos são mensageiros, como espíritos e mensageiros, fazendo a vontade de Deus. Os encargos deles é fazer o bem, é fazer o que Deus pede. E a sua identidade é estar sempre na presença de Deus, como esse anjo, como esses mensageiros. Por todo o seu ser, anjos são servidores e mensageiros. São poderosos executores de sua palavra, obedientes ao som de sua palavra. Salmo 103, 20. Vamos pegar o Salmo? Para a gente finalizar aqui. Salmo 103. Como é bom, né, irmãos, a gente saber que a gente tem essa proteção divina, uma proteção para a nossa alma, que eu falo assim, a proteção não é uma proteção corporal, né, do nosso corpo, que nós vamos ser intocáveis, mas a nossa alma, quando deseja Deus, ela é intocável.
É o único que Satanás não pode tocar. Desde que eu não permita que eu deseje sempre Deus, adore Deus, esteja na presença de Deus, ele é aniquilado. Ele é aniquilado do meio de nós. Então que nós possamos entender isso. Deseje Deus sempre no seu coração. 103, versículo 20. A Bíblia Ave Maria 102, versículo 20. Mas está entre parênteses 103. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valentes heróis que cumprem suas ordens, sempre dóceis à sua palavra. É a docilidade à palavra de Deus, é os anjos obedientes ao que Deus pede. É exemplo, irmãos, como nós vemos nosso Senhor Jesus, que veio, nos ensinou a ser obediente ao Pai e chamar Deus de Pai, nos ensinou tantas coisas diante da obediência da palavra, como nós vamos ver hoje. A palavra de autoridade do Senhor Jesus no Evangelho é uma palavra que direciona o nosso coração. E esses anjos, a sua identidade, os seus encargos, é estar sempre na presença de Deus, como esses anjos mensageiros, obedientes e dóceis, conforme diz a palavra. Que Deus nos dê a graça sempre da presença dos anjos na nossa vida. Rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.